Salve galera, aqui é o Rodrigo Hagabashi em mais um Comentando o RPG, que é um quadro aqui no canal em que eu apresento comentários e observações sobre os jogos de RPG que eu ando lendo. Porém, quem já me acompanha há algum tempo aqui sabe que eu basicamente só estou focado nos livros do Vampiro à Máscara, quinta edição. Mas, eventualmente, lá na frente, eu provavelmente vou me debruçar em outros livros. Tem um, inclusive, que eu estou muito interessado em começar a trabalhar aqui. Mas, em tempo, prefiro terminar logo esses vídeos em torno do V5 para depois evoluir para um outro. Mas, quem já me acompanha também sabe que eu estou numa série de vídeos em que eu pauto as mecânicas do jogo do Vampiro à Máscara quinta edição. E se vocês quiserem ver outros vídeos que eu já fiz, dê uma olhada na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo, em que está o link do playlist de todos os outros que eu já fiz anteriormente, para vocês poderem se situar neste que está agora. Então, dê uma olhada nos anteriores para vocês poderem ficar par e passo com o que eu estou apresentando hoje. Então, galera, eu pretendo ao longo dessa série de vídeos do Mecânicas do V5 apresentar essas mecânicas presentes no livro e assim tentar ajudar a compreender os efeitos desejados nessas mecânicas apresentadas. Já fiz vídeos falando sobre as mecânicas do tempo, dos testes simples, das disputas e dos conflitos. Hoje vou comentar sobre as mecânicas 3 turnos e fora, experiência e progresso e regra de ouro. Todos eles fazem parte das regras básicas do jogo. 3 turnos e fora. No V5 é apresentado um procedimento onde recomenda-se que o narrador encerre os conflitos que ultrapassem 3 turnos de duração, a menos que todos ainda estejam se divertindo com o conflito prolongado. Aquela galera que gosta de ficar rolando dados e estender até o máximo para conferir se os personagens são capazes ou não de derrubar aquele adversário, ou num PVP em que os personagens querem se testar para ver quem é o melhor. Mas aqueles que não querem aderir a isso, não querem prolongar demais, eles podem aderir a essa recomendação do 3 turnos e fora, onde o livro apresenta algumas formas de decidir quem venceu em um conflito onde os envolvidos já passaram por 3 turnos e ambos os lados ainda continuam de pé. Então, galera, essas recomendações são as seguintes: permita que os jogadores cessem o conflito se eles quiserem. O narrador pode requerer uma disputa básica para assim fazê-lo. Por exemplo, força ou destreza mais esportes para fugir, ou autocontrole mais etiqueta para se desviar da discussão. Ou, galera, os seus adversários podem simplesmente deixá-los e ir embora. Outra recomendação: os adversários cessam o conflito. Se os adversários dos jogadores tomarem mais perdas ou até uma quantidade inesperada de dano, o narrador pode simplesmente decidir que eles encerram o conflito, tal como foi citado anteriormente, na recomendação anterior. Próxima orientação: simplesmente conceda a vitória ao lado que venceu a maioria das disputas, ou ao lado com os menores pontos de dano agravado. O narrador narra o fim do conflito baseado nos resultados das disputas anteriores, ou seja, primeiro, segundo e terceiro turnos. Preferencialmente, se os personagens dos jogadores perderem, eles têm a chance de fugir ou pelo menos se render com alguma dignidade. Próxima recomendação: mude a situação. Talvez alguma terceira nova força entre em cena, tal como a polícia ou o príncipe. No caso, o príncipe da cidade, dentro do contexto da Camarilla. Se for do movimento anarco, pode ser o barão. Talvez o conflito simplesmente mude de local, do beco para um depósito próximo, ou da corte para um concerto. A mudança deve apresentar novas opções para ambos os lados.
E por fim, a última recomendação, use o conflito de uma rolagem. Esta é uma mecânica integrante dos conflitos avançados, onde deve-se resolver o conflito com o conflito de uma única rolagem, onde todas as consequências são amplificadas. Mas, galera, os detalhes disso veremos em vídeos mais para frente, quando a gente adentrar as mecânicas dos conflitos avançados. Mas estão aí as 5 recomendações que o livro apresenta para o narrador e para os jogadores adotarem, caso eles não queiram prolongar demais os conflitos e resolverem da forma mais rápida e interessante para o grupo. Próximo, experiência e progresso. A evolução e progresso dos personagens no V5 segue como era feito nas edições anteriores, ou seja, onde se aprende e progride com a conquista de pontos de experiência, ou os comumente chamados XP. O procedimento de bonificação de XP no V5 segue da seguinte maneira: o narrador recompensa cada jogador com 1 ponto de experiência por sessão jogada e 1 ponto para cada jogador no fim de cada história. Aqui cabe eu comentar uma crítica. Eu não gostei desse formato de bonificação. Vocês percebam que ele nivela por baixo os personagens, de tal forma que não importa o que o personagem tenha feito, que tenha destacado ele em alguma coisa, seja físico, seja mental ou seja social, ou aquele jogador que teve uma boa ideia, que conseguiu fazer uma coisa muito bacana, isso não é recompensado nesse formato. Só é atribuído ponto por sessão jogada e história finalizada. Eu pessoalmente não gostei disso. Eu gosto de bonificar aqueles personagens que tiveram um êxito sensacional em uma determinada situação, ou jogadores que tiveram uma boa ideia, ou até, galera, aqueles jogadores que tiveram desempenho de interpretação e até representação do personagem dentro dos contextos adversos. Por exemplo, o personagem está sofrendo da fome e o jogador explora isso dentro do jogo, dentro da sua interpretação e representação do personagem. Infelizmente, o jogo não bonifica com XP aqueles personagens e aqueles jogadores que realizam esse a mais no jogo. Então, cabe aqui a minha crítica e até recomendo aos narradores, isso não está escrito aqui no V5, mas deixo como recomendação aos narradores explorarem novas formas de bonificação de XP, de tal forma que recompense aqueles jogadores que se esforçam dentro do jogo. Beleza? Então isso aqui é uma recomendação minha, não tem dentro do jogo. Mas vamos continuar. O narrador pode escolher recompensar com 2 pontos por personagem no fim de cada sessão em crônicas mais curtas, e ou em outras onde o rápido progresso se adiciona ao drama. Por fim, os jogadores gastam os seus pontos conquistados para progredir as características de seus personagens ou adquirir especializações de acordo com a tabela de custo de característica. Vocês estão vendo aí na tela? As características passíveis de evolução são atributo, habilidade, especialização, disciplina do clã, disciplina fora do clã. Sim, galera, ainda tem aquele lance de uma evolução diferenciada entre a disciplina que é do clã e a disciplina que é do clã. Assim como as disciplinas de Caitiff também tem uma evolução diferenciada. Tem também a evolução do ritual de feitiçaria do sangue, fórmula de sangue fraco, vantagens e potência do sangue, sendo que a característica nova aí no contexto é a potência do sangue para os vampiros da 5ª edição de Vampiro à Máscara. Agora, só para exemplificar para vocês, vou pensar um exemplo que é apresentado no V5 para apresentar esse processo. Abre aspas. Ivan quer aumentar um atributo de nível 2 para nível 3. Ele deve, portanto, gastar 15 pontos de experiência para assim fazê-lo. Fecha aspas. No caso dos atributos, galera, e usando o exemplo citado, a relação de compra é de
5 pontos de experiência multiplicado por 3. Por isso que se chegou a esses 15 pontos de experiência que se deve ser gasto para chegar ao nível 3, que é o nível do atributo desejado para evoluir o personagem. E por fim, a regra de ouro. Bom, essa regra é meio polêmica, principalmente entre os defensores do uso correto das mecânicas quando elas existirem para um fim desejado. Basicamente, gente, tem aquele grupo de defensores que diz que se tem regra, tem que ser seguido. Eu não discordo deles. Se a regra foi criada para isso, por que não usá-las? No entanto, galera, o V5 traz um outro olhar. Eu não descartaria esse olhar, talvez não seguiria, mas também não jogaria fora. Há casos em que o narrador e os jogadores podem achar que seja muito viável utilizar essa máxima da regra de ouro. Mas vou aqui ler para vocês o que é apresentado no V5. É dito no V5 que a regra mais importante de todas é que não há regras. É argumentado no livro que se as regras interferirem na sua diversão do jogo, mude-as. Também é dito que as mecânicas presentes no livro devem ser encaradas como uma coleção de diretrizes, ou seja, maneiras sugeridas, mas não obrigatórias, de capturar o mundo das trevas no formato de um jogo. Portanto, o livro estimula o narrador e os jogadores a decidir o que funciona melhor no seu jogo, e assim o grupo se sentir livre para usar, alterar, abusar ou ignorar estas regras à vontade. Então, galera, em relação à regra de ouro, sintam-se à vontade para fazerem o que bem entenderem, tal, por exemplo, como o livro recomenda. Mas também sintam-se à vontade para desconsiderar a regra de ouro completamente e seguirem o que está previsto no livro. Mas, se alguma situação de jogo não tiver previsibilidade em alguma mecânica, por que não apelar à regra de ouro? Fica a critério do narrador e dos jogadores. Então, galera, chegamos ao final de todas as regras básicas presentes no V5. Foram vários vídeos, como vocês puderam acompanhar desde o primeiro. Agora, nos próximos vídeos, vou entrar nas regras relacionadas ao ser vampiro, onde deverei comentar sobre as mecânicas em torno da fome, das compulsões e da potência do sangue. Tem conteúdo pra caramba sobre mecânicas em torno desses três. E eu espero que vocês estejam lá podendo assistir e conferir. E por hoje é só, galera. Espero que tenham curtido e até a próxima, beleza? Falou!